Bitcoin hoje pronto para iniciar uma semana com mais um dia de quedas, quedas não param, e a gente vai entender se a gente pode esperar mais queda para essa semana e quem sabe os 30 mil dólares. Será que isso é possível? Vamos entender tudo agora e bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Eu já quero o seu like de adianto, você que já conhece o nosso conteúdo, sabe que aqui a gente não brinca em serviço, me dê o seu like agora, tá? Muito obrigado, tamo junto e bora pro vídeo. A gente tem hoje o seguinte acontecendo, Bitcoin visitando uma região importante, a gente já conversou muito sobre essa região, que é a região dos 33, 34 mil dólares. O nosso próximo fundo será justamente nos 33, que é o nosso próximo suporte. E a gente está muito próximo mesmo de entrar numa região que, cara, estamos praticamente com espaço vazio entre os 33 e entre os 30 mil dólares. Então, isso aqui vale a sua atenção, vale você ficar extremamente esperto e cauteloso, porque a partir do momento que a gente entrar nessa região, a gente pode iniciar mais uma queda livre, porque a gente tem uma região vazia no gráfico que mostra, bom, fragilidade para a gente cair mais. Acontece que nesse meio do caminho, para você esperar mais baixo, você tem que entender o comportamento do mercado. E o que consiste em você entender o que está acontecendo. Primeiro de tudo, a gente tem que dar uma olhada na dominância do Bitcoin. Hoje, o Bitcoin está caindo até 3%, chegamos a cair mais de 3%. Mas o interessante é que as altcoins seguraram a barra. As altcoins, elas estão segurando bem a queda. Não é à toa que a gente, com uma queda de 3% do Bitcoin, as altcoins deveriam estar caindo em torno aí dos 7, 8% até os 10%. Isso não aconteceu. Então, isso aqui é interessante para você perceber que a galera não está largando suas altcoins, apesar de a gente já estar tendo uma queda muito forte comparada nas últimas 2 semanas. E o básico daqui que a gente precisa tirar é o S&P 500, cara. Será que a gente vai começar a semana com o S&P 500 com mais queda, empurrando o Bitcoin cada vez mais para baixo? E a questão é justamente a intensidade da queda que a gente está tendo no S&P 500 e, consequentemente, no Bitcoin. Isso aqui vale uma atenção total, que é praticamente o ouro na parte da análise gráfica. Você entendendo isso, você consegue entender o momento certo de comprar, o momento certo de vender. Tudo bonitinho, que todo mundo deveria saber, tá? Que é basicamente o quê? Nenhuma queda é infinita. A queda, ela tem um fim. A queda tem um limite de força vendedora. Então a gente precisa olhar qual que é esse limite, até onde a gente pode ir. E é justamente com a RSI que a gente consegue pegar esse dado, e a gente já no gráfico diário já estamos se aproximando aqui, nos aproximando da região de sobrevenda. Um ponto extremamente relevante, visto que a gente já bateu em janeiro, início desse ano, lá nos 20 pontos. Então, cara, o mercado buscou um fundo gigante ali no RSI, que mostrou um poder comprador muito forte, consequentemente a gente teve alta. A questão é que a partir desse momento a gente só está tendo queda. Não é à toa que uma linha de tendência de baixa traçada aqui, você vai ver que não temos pullbacks aparentes, o que leva a crer que nesse momento a gente está tendo uma queda muito forte, mas é de se esperar, normalmente, graficamente falando, de uma alta chamada pullback, que seria uma alta que levaria a gente para essa linha de tendência. Se a gente tivesse uma força para subir e romper essa linha de tendência, a gente poderia buscar uma próxima resistência, entre 40 mil dólares. É possível? Sim. É possível a gente buscar esse outro fundo que foi formado aqui após o rompimento, 38 mil dólares? Sim. Então, o que significa? Com essa intensidade da queda, é de se esperar em um movimento normal do mercado, quando você chega em uma exaustão de força vendedora, a venda está muito forte. Só que, cara, a venda não é para sempre. A gente vai chegar em um consenso no mercado que as pessoas vão olhar o preço e vai falar assim, cara, tá barato isso aqui, eu vou comprar. E aí que a força compradora aparece, força compradora leva mais força compradora e a gente tem simplesmente uma sequência de ordens de compra que elevam o preço pra gente. O que a gente pode confirmar mais sobre essa teoria é justamente o RSI no gráfico de 4 horas, que já está batendo sobrevenda, um ponto de atenção especial aqui, e no gráfico de 1 hora que também já está dando uma recuperada, visto que o preço está descendo enquanto o RSI está subindo, ou seja, temos uma divergência bullish no curto prazo que pode indicar que no momento a gente está mais provável para ter um respiro no mercado, seja ele menos intenso do que continuar a queda. E outro ponto extremamente relevante que não tem como a gente ignorar nesse momento, tá? É a iliquidez do Bitcoin. O que significa isso, Douglas? Significa que
nós temos o halving. Cada 4 anos, a recompensa da mineração é cortada pela metade no Bitcoin. Então, a gente tem ciclos baseados no halving. Essa linha amarela, você está vendo, é o primeiro halving que nós tivemos. Essa linha alaranjada, temos o segundo halving acontecendo. E nesse que a gente está nesse momento, está representado pela linha rosa aqui, roxa, dependendo do seu olho aí. E o que isso significa? Olha só que importante, cara. A gente está tendo, nos 2 últimos halvings, uma queda na liquidez. O que é liquidez? É a quantidade de Bitcoin que não está em circulação. A quantidade de Bitcoin que está guardada, retida e não está colocada à venda. E nos últimos ciclos nós estávamos vendo uma queda disso. Significava que as pessoas tinham mãos de alface, como muitos gostam de chamar. As pessoas compravam, primeira oportunidade, vendia tudo. Então o pessoal não tinha uma mentalidade de investidor, né? Vou comprar, vou segurar, vou manter. Não, eles não tinham. E agora, justamente nesse momento, a gente está tendo um ciclo que está representando exatamente o contrário, cara. Exatamente o contrário. Todo mundo, a maioria do mercado, está comprando Bitcoin e não colocando à venda. Eles estão estacando, estão acumulando. Não é à toa que você vê várias carteiras gigantes, instituições, empresas, pessoas grandonas aí comprando pra caramba e não desfazendo das suas posições. E isso é claramente representado por essa linha. A gente está tendo uma contramão dos outros 2 últimos halvings. Esse é o motivo para a gente estar justamente tendo um ciclo diferenciado, um ciclo que está mostrando mais lateralidade do que um bear market propriamente dito. Ele não formou um topo e saiu descendo. Não, ele está formando uma lateralidade, um centro ali, um range de acumulação. E cara, você entendendo isso é mágico, porque isso contribui cada vez mais para a força vendedora chegar ao seu limite. Vai chegar uma hora que a gente tem aqui praticamente 76% de todo o Bitcoin fora de circulação. Olha só, cara, quanto o Bitcoin tá fora e o pouquinho que a galera tá brigando hoje. Então, cada queda que você tá vendo, pessoas estão acumulando mais e essa barra só aumenta, essa linha só aumenta. Isso significa que cada vez que a gente vai caindo, a situação do Bitcoin fica cada vez mais favorável à escassez, lei da oferta e demanda, a gente tende a explodir no médio e longo prazo. Então por isso que o pessoal, apesar disso aqui, fica extremamente otimista, porque esse sim é um dado relevante, mas lembrando, só vai depender da demanda. Não adianta você ter esse equilíbrio entre oferta e demanda, a oferta ser justamente escassa, sendo que você não tem demanda e tudo não funciona dessa forma. De outra ótica, nós temos aqui quantos por cento? 41% de todo Bitcoin em circulação está em prejuízo. Cara, isso é coisa pra caramba, são 7,7 milhões de Bitcoins em prejuízo, o que se assemelha a níveis de abril de 2020. Olha isso aqui, cara. É muito prejuízo, o pessoal não está se desfazendo. Então, justamente nesse momento, fica a dúvida. Qual a expectativa que a gente tem? O Bitcoin vai morrer? 10 mil, 15 mil dólares? Não, cara. Nossa expectativa é totalmente otimista para o médio e longo prazo. O curto prazo é totalmente variável, a gente não sabe o que vai acontecer. É o banimento da mineração que causa um dump no mercado. Eu não sei o que, um monte de conflito, queda no mercado. Só que a gente já viu que da última vez que a gente teve um susto, como que o mercado reagiu. Aqui está a prova. Abril, março de 2020. Então nesse momento tem muita gente desesperada, mas o cara que não entende o que está acontecendo, ele vai fazer besteira, vai comprar errado, vai vender na hora errada. Você não vende em o que? Suporte. E você não compra resistência. Essa base é o básico do mercado. E existe um método, cara, para você estudar um mercado, entender e começar a ganhar dinheiro de verdade, sem ficar refém do lucro. Tá todo mundo desesperado. 41% da galera em prejuízo. Você tem que controlar seu emocional, você tem que criar uma estratégia para isso. Se você tá sofrendo com isso, cara, eu te apresento agora com muito prazer, treinamento modesto, tá nos últimos dias de desconto, 2 últimos dias que você tem para garantir sua vaga no treinamento modesto e garantir um bônus que só quem adquirir até amanhã, depois de amanhã, cara, não vai ter outra chance de você ter uma reunião comigo aqui, com todos os alunos, a gente vai entender tudo que tá acontecendo, traçar estratégias juntos do que a gente pode fazer nesse cenário do mercado e com certeza você vai ter acesso ao treinamento modesto que vai te qualificar totalmente para você começar a ganhar dinheiro nesse mercado. Porque eu quero ver você ganhando, cara. Eu não quero ver você nessa turminha aqui dos 41. Eu quero ver você comprando na hora certa, vendendo na hora certa. E só basta estudar. E é o que eu quero fazer para você. Então, primeiro link da descrição. Você muda sua mentalidade, sua vida de uma vez por toda aí. E fica parando de ficar desesperado nesse mercado. Te vejo lá. Enquanto isso, a gente tem
uma semana refém do S&P 500, a gente tem uma semana que vai depender do início do S&P 500. Cara, se iniciar negativamente, a gente pode ter mais queda no Bitcoin. A questão é, temos espaço para ter mais queda no Bitcoin, enquanto a gente tem mais espaço para dar um respiro, tá? É claro que em um cenário de incerteza macroeconômica, aumento de juros, a gente tende a ter mais caos, né? Busca por liquidez, todo mundo quer vender, todo mundo quer se livrar do Bitcoin, todo mundo quer se livrar de investimentos arriscados, isso é normal. A questão é até onde isso vai. E esse gráfico mostra pra gente que isso não deve durar muito, até porque toda essa quantidade de supply parado, trancado, ele vai surtir um efeito na demanda do Bitcoin. Isso é extremamente importante, cara, extremamente importante. No meio do caminho, a gente tem um fato extremamente relevante que eu adoro. Final de semana, vocês sabem, me acompanham aí, a gente sabe que é um dia parado para o mercado, né? Sábado e domingo é um dia extremamente parado, de baixo volume no mercado. E se você tem queda, cara, ou alta no final de semana, tem alguma coisa diferente no mercado. E geralmente ele fica defendendo suas posições. E a gente está tendo o que nesse final de semana? Queda. Para você ter ideia, na CME, tá? No mercado derivativo do Bitcoin, derivado do Bitcoin, a gente fechou a semana pessimista pra caramba e fechamos aqui nos 36 mil dólares. Acontece que agora a gente já tá nos 34, é uma queda de 2.000%. Então, 2.000% é tenso, né, dos 2 mil dólares. Então a gente tem aqui o seguinte, a gente tá basicamente nessa linha amarela agora e a gente fechou exatamente aqui. Olha esse espaço que a gente tem. Significa que segunda-feira, abrindo esse mercado, a gente vai ter uma nova vela aparecendo aqui e, consequentemente, um vazio no gráfico nessa região entre essas duas linhas amarelas. Isso significa para a gente que vamos ter um gap. Esse gap tende a ser rompido não, né? Preenchido de alguma forma conforme o preço vai mexendo. Então a gente tem esse gap aqui que foi parcialmente preenchido, mas a gente pode ter ele preenchido no futuro sem problema nenhum. Acontece que quando a gente cria gaps muito escancarados, o mercado tem um toquezinho ali de dar uma fechada nele. Isso aí com certeza é um fato relevante quando você junta o movimento, a movimentação do mercado no final de semana e o que ele entrega geralmente na semana com movimento contrário. Então, final de semana são movimentos suspeitos no mercado, você tem que ficar esperto porque uma queda ali pode significar nada, né? A gente pode ter um gap e no início da semana a gente já ter o preenchimento desse gap para cair mais. Então, o que a gente tem que ter em mente agora? Se o mercado abrir gap nesse momento, a gente pode ter o que, né? Um respiro do mercado, como diz o RSI, a gente precisa de um respiro. Precisando de um respiro, a gente pode preencher esse gap, buscar a linha de tendência de baixa que a gente já tem aí desde março, final de março, que a gente caiu lá dos 48 mil, e ali buscar um pullback, um respiro para o mercado, e aí sim vai dar espaço para a gente cair mais, se for possível, se isso for acontecer. Mas eu lembro para vocês que a possibilidade da gente buscar um fundo duplo é bem alta, tá? A chance de a gente fazer um fundo duplo nessas duas regiões, buscar novamente os 33 mil dólares, tá tudo em jogo ainda, a gente tá bem tranquilo quanto a isso. A questão justamente aqui é o quê? O que aconteceu no passado, cara. Mas o que aconteceu no passado? Olha só, né? A gente tinha um range aqui, a gente buscou várias sombrinhas aqui, e depois a gente fez uma queda bem lentinha aqui, que veio buscar abaixo de todas essas outras sombras. O mercado deu uma prova de desespero nesse ponto aqui. E o que aconteceu depois? Alta. Olha só que bacana, né? O mercado, ele fica brincando com a gente. Ele brinca, ele pega o seu emocional e te tortura para tirar o dinheiro de você. Só os fortes conseguem sobreviver e criam estratégias para fazer o contra-ataque e começar a ganhar dinheiro, tá? Nesse contexto que a gente está falando, nós estamos tendo um limite não, cara, um recorde aqui de Open Interest. Contratos futuros abertos. A gente já está batendo quase nos 100 mil bitcoins em contratos futuros. Cara, isso é muita coisa, tá? Se você não tem ideia, Open Interest é a capacidade do mercado dar uma liquidada monstra. Quanto maior volume no Open Interest, maior a possibilidade de a gente ter um movimento forte, seja para onde for no mercado. Então a gente tem combustível e muito para sair dando umas porradas gigantes. E a possibilidade, a chance de ter uma alta é maior do que a de baixa, nesse momento, visto essa assimetria entre a força vendedora e compradora. A questão é, em um cenário anormal como o envolvido agora na macroeconomia, a gente pode ter uma interferência nesses dados e com certeza pesar mais para a queda se o S&P 500 ajudar nesse movimento.
Só que nesse meio do caminho nós estamos tendo que o Open Interest alto. Isso é um pouco preocupante, tá? Porque, cara, dá espaço pra gente ter uma porradona no mercado, seja para cima ou para baixo, ele vai queimar muito volume aqui. Da mesma forma que se a gente voltar um pouquinho lá para trás, aqui a gente viu que na queda do mercado, lá na metade do ano passado, a gente teve um aumento no Open Interest recorde da mesma forma. E depois ele deu uma revirada, né? Ele conseguiu reverter a situação e o Open Interest veio caindo. Então, cara, assim, seria nada demais a gente pegar e tentar estipular a mesma coisa. O Bitcoin vem caindo nesses últimos meses e o Open Interest só vem aumentando. Será que a gente pode ter o mesmo acontecimento? Ele chegando no limite agora da queda, formar o fundo duplo nos 33 mil, quem sabe buscar os 30 mil, fazer aquela queda de sustinho na galera, perder os 33 e logo depois começar a fazer uma reversão em V? Possível, sim, queimando e pegando os padrões, cara, são assim, então assim, são vários padrões no mercado que você tem que ter um olho de águia para perceber. E nada é garantia que vai acontecer. A questão é você entender quais são as possibilidades, colocar na mesa e agir de acordo. Comprar na hora certa, vender na hora certa. Então, é tudo uma questão de você se proteger e usar a sua mente. Na sorte, qualquer um ganha dinheiro, mas para perder também é um peido. Você perde com muita facilidade. Só que quando você entende a percepção de curto prazo no mercado, que vai te entregar volatilidade, pode demorar muito, tá? Pra gente recuperar todas essas perdas que a gente tá tendo, pode sim. O mercado nem sempre tem hora marcada para qualquer coisa. A gente pode ficar anos e anos aqui do lado? Pode. Mas a gente precisa prestar atenção em outros dados. Dados que são extremamente relevantes nesse momento, como dados como esse, cara, liquidez. Isso aqui é a alma do negócio. Se a gente tem uma alta demanda pelo Bitcoin, da mesma forma que a gente tem uma liquidez aumentando cada vez mais, isso só resulta em uma coisa, tá? Alta para o longo prazo, isso é inevitável, basta ele manter sua demanda. Então são vários conceitos que é extremamente importante, então eu falo para você, cara, para você se qualificar, começar a usar a capacidade do mercado de te deixar rico, te dar dinheiro só estudando e se qualificando para esse mercado, e eu faço isso no treinamento modesto. Então, cara, aproveita, não perde essa oportunidade, o preço vai aumentar daqui a pouco, 2 dias de desconto você tem para garantir, eu te vejo lá com certeza, e uma excelente semana para todo mundo. Vamos ficar esperto, extremamente esperto com a abertura da SME, o Gap e como o S&P 500 vai se comportar nesse início de semana que, bom, sexta-feira fechou tenso pra caramba. Então tamo junto, forte abraço, é nóis, boa semana.